tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é 10 de janeiro de 2013, quinta-feira. O verbete é de número 2534. Ele tem 4 páginas, 41 alogias e 10 máximas. O tema é exuberância na terceira idade. A especialidade é temperamentologia. Quem redigiu o verbete com muita atenção e detalhes é a nossa professora Jacinta, que está aí muito bem assessorada. Definição. A exuberância na terceira idade é a condição de vivacidade, bom humor, vitalidade, resiliência, força presencial, capacidade intelectiva e mnemônica marcantes da consciência, homem ou mulher, após atingir 65 anos de idade física, com aproveitamento prolífico da vida. O holopensene da manutenção da produtividade contínua. O holopensene da manutenção da produtividade continua também, né? A gente pode pôr, aqui eu acho que é contínua, né? Agora, a aceitação das limitações físicas com bom humor, a anticonflituosidade, o discernimento do idoso nos cuidados com o envelhecimento mental natural, os cuidados com a saúde pessoal, a vivência da terceira idade sem capacidades físicas e psíquicas, a consciência da transitoriedade da vida, a maturidade para superar separações interconscienciais, o desenvolvimento contínuo em atributos conscienciais. O parapsiquismo desde a infância, a sinalética energética parapsíquica pessoal, a produtividade pessoal com base na autossustentação energética, a maior probabilidade de possuir 2 décadas de tenefes, a caminho da OFIEX. Na argumentologia, nós temos aí 5 qualificações quanto às manifestações conscienciais diuturnas, e vale a pena ver. Na remissiologia dos 15 verbetes, destacamos anti-envelhecimento cerebral, aparvalhamento bovino, envelhecimento, inteligência longeva e longevidade produtiva. Frase enfática. A exuberância na terceira idade é a condição sustentada pela consciência, capaz de potencializar a evolução pessoal através da vontade javalínica aplicada às recins prioritárias e inevitáveis. Você está consciente da importância de atingir a terceira idade com exuberância? Quais ações práticas você já adota em relação a essa questão? A bibliografia específica tem 2 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com João Paulo são 22 itens. Disposição, carisma, paciência, persistência, exemplarismo. Entusiasmo, equilíbrio, lucidez, vigor, vitalidade. Vivacidade, jovialidade, maturidade, longevidade, produtividade. Racionalidade, autoconsciencialidade, gerontocerebrologia, temperamentologia, energossomatologia, interassistenciologia e somatologia. Agora, o verbete hoje do dicionário é daqueles de 3 páginas e compacto. Esse aqui nós até já debatemos numa mini tertúlia, que é a omni megafatologia. O argumento é omni metaforológico. Ele é cheio de metáforas, principalmente de comparações e contrapontos. Ele tem 97 itens, tem 20 contrapontos e tem 27 megas pensando trivocabulários. Agora, vocês vão ver aí o jogo de cintura com a natureza e tudo que acontece. Eu chamo a atenção para o argumentário. Isso aí deu muito trabalho para ser feito. Mas tem 30 itens aí no argumentário e é uma série de, vamos dizer, conjugações de fatos. E vocês sabem, contra fato, a gente não pode brigar. Agora, questionamento. O senhor poderia falar um pouco sobre astrologia? Qual a veracidade das características dos signos? E se existir alguma relação com o mundo extrafísico
Existe alguma programação definida para as pessoas nascerem em determinada data para possuírem tais características? Olha, a astrologia é uma das bobagens maiores que tem na face da Terra ainda, que permanece aí. É muita besteira que tem. É muito pouca coisa que você pode tirar de qualquer coisa da astrologia. No entanto, tem gente que fica seguindo aí o computador, o que está falando a cada dia, vendo os processos de horóscopo e essa besteirada toda. Isso tudo é a massa humana impensante. Agora, para ver o processo parapsíquico, a gente não precisa de olhar em astro, ver nada disso. Isso tudo é muletaria danada. Tem que esquecer tudo isso e deixar para lá. De modo que não vai no bico dessas coisas, não. Uma pessoa ela pode ver pela clarividência sem precisar de falar em astro ou apelar para besteirada. Agora, a astrologia, por exemplo, os astros influem na Terra por causa da gravitação. Mas isso aí é bobagem. Outra coisa, a astrologia está tão furada que agora parece que melhoraram o zodíaco. Ele alterou a formação, porque descobriram outras coisas no espaço sideral. Então, tudo aquilo da astrologia já foi para água abaixo também, espolhar os planetas. Mas isso tudo é bobagem. Então, não vamos esquecer isso. Eu não falo aqui em astrologia. Toda vez que eu falo é para desancar com a astrologia, é lógico. A gente já pensou, os astrólogos, todo mundo, gente que está bem intencionada nisso. Mas, olha, é uma tapeação generalizada. Podemos considerar que, a partir da vida fetal, já inicia-se o processo de reciclagem da consciência, considerando principalmente o sentimento maternal e, por isso, o amor fraternal da família em relação a essa nova vida dentro do grupo Karma. Meu sobrinho constitui com sua esposa uma relação com os princípios de duplo evolutivo. Ela estava grávida de 2 meses, porém, nesse último fim de semana, aniversário de 3 anos do primeiro filho, deu-se a interrupção da gestação. Qual a interassistência mais afetiva nessa circunstância? Aí tem que examinar cada caso e ver com calma. Como é que foi a mamãe, o que aconteceu? Isso aí tem que ver, não é assim não, tem que examinar com calma. Gostaria de saber se a ignorância é anticosmoética e assédio intra e extrafísico podem ser considerados como uma doença psicoparapsíquica? Sim, é lógico. Tudo isso aí o problema todo é esse. Ignorância ainda é falta de experiência, tem que viver mais. Até um certo ponto seria uma doença evolutiva, né? Por exemplo, a astrologia é uma doença intelectual evolutiva. Tenho um sobrinho viciado em drogas que essa semana pediu ajuda para se internar. Levei-o em uma instituição e tudo está sendo encaminhado. A instituição é católica, com a maioria destinada a esse fim. Escolhi essa por ter um amigo que trabalha lá. Uma das normas da casa é que eu e meu sobrinho temos que participar das reuniões, onde se fala muito de Deus, Jesus e reza-se o Pai Nosso e a Ave Maria. Nessas horas sinto-me desconfortável de estar ali participando. Apesar de saber que o trabalho deles é benéfico, estou questionando se o amparo é guia cego. Como devo me proceder nessas reuniões? Não, que é guia cego está na cara, pois o troço é religioso. Agora, ajuda em tudo que você puder. Fala a realidade a respeito dos fatos, das drogas e o que a toxicomania está fazendo mal nesse planeta. Vale a pena. Agora, vai em frente, vocês estão fazendo, estão ajudando, viva Tacom. É preferível Tacom do que a toxicomania. Foi muito bom ele pedir para você para se internar, porque uma parte deles, uma boa parte geralmente renega a internação. Eles abominam a internação. Agora, a nossa verbetóloga, a professora Jacinta, na Fatologia, página 1, 9ª linha, quais são as suas dicas otimizadoras para tentar diminuir a inflexibilidade do idoso ranzinza, depressivo e rabugento, contrapondo-se ao exemplarismo da maturidade exuberante? Ainda há jeito para um idoso desse naipe, e onde ele ficará só aguardando a dessoma? Esse aqui é o doutor Eduardo que está falando isso. Ele deve estar desesperado com o povo lá de Curitiba. Os curitiboca de cabelo branco, né? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que sempre é tempo, sim. O ranzinza, ele tem flexibilidade, mas é possível, sim, ele reverter esse processo. Eu acredito na reversão, sim, nessa vida, né? Se é isso que ele está querendo saber. Eu já vi isso tudo, como consegue. Eu acho que não tem nada
Eu acho que tudo é possível. Você sabe, eu já passei por isso, eu sei como é que é, eu já passei Exato. por essa idade, quer dizer. É. Terceira idade. Eu acho que a gente entra nesse processo de ranzizice até, porque você, às vezes, não tem outra escolha, não tem uma outra visão, não, sabe? E a pessoa, ela cai nesse processo. Eu já tive bem próximo a esse processo, eu acho que é possível, sim, essa reversão. Você está certíssimo. Agora, eu acho que devia de mudar seu nome. O nome dela é Jacinta Santos. Eu acho que devia de ser Jacinto Santa. Mas, olha, na psicologia, poderia falar mais sobre o ciclo existencial baseado na vitalidade humana? Eu não entendi muito bem a pergunta, professor, Poderia falar mais sobre o ciclo existencial baseado na vitalidade humana? O ciclo existencial. Está na psicologia, página 2. Certo. É o segundo. Olha, esse ciclo existencial, eu acredito que eu não tenho, assim, uma profundidade nesse ciclo, mas pela minha experiência, ele é um ciclo que ele vai se basear em todo o processo do indivíduo, o processo que o indivíduo está, se o indivíduo ele está se propondo a ter uma existência melhor, mais evolutiva, né? Então, a vitalidade vai se dar com o processo do desempenho dele, com a persistência, com a vontade, com o engajamento, né? Então, esse ciclo vai se potencializar assim. Então, eu vejo nesse sentido, mas é possível que tenha outros. O verbete do BAC, argumentário, página 19, item 5, o senhor poderia explicar? É mais fácil conhecer 10 países do que um só homem. Foi por isso que eu demorei 22 anos para fazer o livro que deu mais trabalho. É o Conscienciograma, que é para estudar a personalidade humana. Por exemplo, você vai a 10 países. Hoje em dia, tem lugar que você pode ir, que tem gente esperando, te coloca numa limusine, faz tudo para você, leva você para todo lado. É fácil conhecer 10 países. Agora, vai conversar, ou entender, ou aprofundar a personalidade e o temperamento de alguém. Você vai ver como é que você sofre. E outra coisa, o departamento de turismo não faz nada com isso, não adianta nada. Agora, eu queria falar para vocês que o Conselho das ICs hoje, que tem quanto? 29 participantes de Epicons? Ele tem 29. Agora, eu queria falar das ICs, do Conselho, que às vezes tem os Epicons também no meio. Eu levo isso muito em consideração. Mas o Conselho das ICs, das instituições concessionárias, 12 reuniões ordinárias, média de 30 participantes por reunião, duração total de 35 horas e 20 minutos, 44 decisões. A média de decisão foi uma decisão a cada 48 minutos de reunião. Tá bom. Agora, a presença das ICs no Conselho, 12 reuniões com a Sinvex, Comunicons e Unicim. 10 reuniões que teve a Apex, Aracê, CAEC, Editais e Reconsciência. 9 reuniões com a CONS, a OIC e a Reaprendência. 8 reuniões com a CIP. 7 reuniões com a Intercamp. 6 reuniões com a CIPEC, a IAC e a Uniescom. 5 reuniões com a Evolucim e o IPC. 3 reuniões com a IEC. Então, por aí vocês vão ver. O CAEC aqui participou de 10 reuniões, está lá falando bem claro. De modo que foi e só as pontuações de 2012. Um bom trabalho deles. Agora, eu só não vi muito detalhe sobre os Epicons. Por isso que eu perguntei. Eu acho que eles têm participado muito aí dentro. Agora, professor Arlindo, eu entrego aqui a professora Jacinta para você. Jacinta, na fatologia primeira e segunda linhas, se tem aqui aceitações das limitações físicas com bom humor. Como é que você encara isso para você? Olha,
E a aceitação, você aceitar tudo com bom humor é muito mais fácil, né? Você, mesmo tendo uma doença grave, mesmo tendo um problema grave, você tendo bom humor, você consegue, não é que você vá não ter a doença mais por causa do bom humor, não é nesse sentido. É no sentido que a pessoa, ela ultrapassa aquela doença, ela consegue viver melhor com esse bom humor. Ela, mesmo doente, ela vive bem e ela faz as coisas e ela não culpa ninguém, ela não fica ranzinza por isso, ela não fica brava com isso, ela não fica maldizendo a doença, entendeu? Agora na fatologia, quarta linha, é a consciência da transitoriedade da vida. Ah, sim. Aqui, eu coloquei isso aqui porque eu lendo um livro sobre a velhice e a terceira idade, eu vi que havia ali essa consciência. Existem pessoas que elas, apesar dos problemas que elas enfrentam, elas têm consciência dessa transitoriedade da vida para... apesar de elas não terem nenhum conhecimento, elas serem leigas em tudo, às vezes, mas elas compreendem perfeitamente essa transitoriedade, entende? E enfrentam os problemas de peito aberto, assim, né? Com força, com vontade. E elas sabem que tudo aquilo é passageiro, tudo vai passar. Tá, obrigado, hein? Oi, Jacinta. Tem muitos idosos que se sentem desrespeitados pelas novas gerações, né? Eles entram em ônibus, assim, aí o jovem está lá sentado, faz de conta que está dormindo para não dar o lugar. E isso, às vezes, incomoda o idoso. Com certeza. O que você acha que pode ser feito, assim? O que o próprio idoso pode fazer para ele não se sentir agredido nessas situações? Olha, eu até percebo isso, que isso começou a acontecer comigo, eu percebi as pessoas te excluírem por causa da sua idade. É muito interessante quando a gente começa a perceber isso, né? E eu acho que a forma de você, eu diria assim, dar a volta por cima, é você se informar mais, não sair do meio do trabalho, ou fazer sempre alguma coisa, ou ser voluntário de alguma coisa, estar em atividade. Ele não pode estar parado, entende? Ele tem que estar em atividade e estar relacionando com os jovens, principalmente, né? Esse relacionamento com os jovens traz uma vitalidade muito grande para o idoso, entende? Então, ele se torna realmente uma pessoa exuberante, ele fica contente com o que ele discute, ele encontra novo prazer, entende? Principalmente se ele estiver na Conscienciologia produzindo, então, ele vai se sentir muito bem. Tá? Jacinta, aqui atrás de você à direita, aqui. Assim. Uhum. Você, por favor, na culturologia, poderia explicitar, segundo a cultura do envelhecimento como fenômeno biopsicossocial de caráter individual? Por favor. Cultura. Na página 3. Ah, sim. Está aqui, né? Certo. A cultura do envelhecimento. A segunda. A segundo segunda. item. Ah, certo. Essa cultura do envelhecimento é porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade que exclui realmente o velho. Eu acho que a revolução está ocorrendo agora, né? No Brasil, apesar de que em outros países isso já vem acontecendo há muito mais tempo, mas no Brasil é recente. E ainda essa cultura do envelhecimento como fenômeno biopsicossocial, eu acho que começa a ocorrer no Brasil agora,
com o Estatuto do Idoso, com as novas políticas, com trabalhos de universidades, né, já dentro dessa linha, com novos livros publicados sobre a velhice, né, ainda está muito longe de alcançar o ideal, de alcançar esse caráter aqui, essa cultura. Nós estamos muito longe ainda, mas eu acho que já estamos no caminho, né? E como que poderia ajudar para expandir mais isso, disseminar? A ajuda é realmente escrever sobre o assunto, produzir livros, tentar entender realmente a velhice, valorizar o velho, né? Porque todo o conhecimento que ele tem, na nossa cultura, é desprezado, né? Não se reconhece, não se valoriza. A pessoa com muito poucos anos, ela se aposenta e fica deixada de lado. Todo aquele conhecimento acumulado, ninguém usa, ninguém faz nada. E você, olha, só um exemplo, há muito pouco tempo que se começou a fazer a análise para o velho. Antes, o velho nem podia fazer análise, porque ele já estava no fim da vida mesmo. Para quê? Os médicos desvalorizavam esse velho, entende? Então, ele era desvalorizado em todas as classes sociais, entende? A não ser o velho que alcançou ele é um político, ele é alguém da sociedade que tem expressão, com uma expressão, com maturidade, aí sim, entende? Mas a maioria não. Tá? Mas tem a questão da autoexclusão também, né? Sim, a autoexclusão, ela ocorre, né, porque o próprio velho se sente excluído. Ele aposentou, ele não faz mais nada, ele entra num processo depressivo muitas vezes, e ele morre cedo justamente por causa disso, né? Porque ele tanto na família dele, ele é um peso, quanto na sociedade. Entende? Então, já tem muita coisa escrita sobre isso. Eu vi alguns livros sobre esse processo. E é realmente degradante a condição, assim, a condição do idoso na nossa sociedade ainda é bastante degradante. Ok, obrigada. Jacinta, aqui no B, Pois não. Eu queria saber sua opinião sobre o início da dupla na terceira idade, porque eu vejo que tem muita pessoa na terceira idade que desiste da vida amorosa. Então eu queria saber sua opinião sobre isso. Olha, eu acho que a terceira idade, a pessoa tem que viver, sim, a vida sexual. A vida sexual aí revitaliza a vida do idoso, e ele poderia ter uma dupla, sim. A dupla aí faria com que ele vivesse até muito mais anos. Eu considero que isso seria, assim, fundamental para a vida dele, entende? É muito importante ele ter essa vivência, assim, até porque ele já está no fim. Quer dizer, a gente diz que está no fim, mas não é bem o fim, né? Mas é que ele tem poucos anos de vida e ele poderia ter uma aprendizagem muito grande nesse processo aí, entende? Que às vezes ele não teve oportunidade. E aí ele conseguiria, sim, uma oportunidade de vivenciar a dupla. Seria ótimo, né? Jacinta, aqui também. Eu gostaria de saber alguma dica sua a respeito da quarta idade. Que é o seguinte, eu tenho uma avó, ela vai fazer 90 anos agora em fevereiro. Certo. Ela é extremamente religiosa. Eu gostaria de saber algum conselho seu sobre tares em relação à religião. Se é válido, se não é. Olha, eu considero válido aí, no caso, para essa senhora, porque ela não vai mudar mais os conceitos dela, né? E se ela está tendo algum benefício com isso, ótimo para ela. Entende? Apesar de minha visão sobre religião é outra, nunca fui religiosa, entende? Mas aí, no caso, você não pode mudar. Como que você vai mudar as concepções dessa pessoa nessa idade? O que se pode fazer é conversar com ela sobre a vida, ver se ela aceita falar sobre uma próxima vida. Porque eu conversei com uma senhora de 86 anos também, falando sobre ela, mas foi muito interessante porque eu falei sobre as qualidades dela. Eu a conhecia há muito tempo.
E eu acredito que eu fiz uma TARES com essa senhora, por quê? Porque ela tem muitos valores, mas ela é uma analfabeta, entende? Mas ela é uma pessoa com uma sabedoria incrível, entende? E isso eu tentei valorizar nela e mostrar para ela quanto de sabedoria ela tinha e como ela poderia ter toda aquela sabedoria se ela não tinha trazido isso de outras vidas, entende? E ela, olha, ela aceitou tão bem, ficou tão bem. Então isso é possível fazer com a pessoa. E não falar da religião em si e tal, mas valorizar a pessoa, né? Que é isso que ela está querendo. Jacinta, aqui na página 1, na sinonimologia, você colocou o primeiro item. Força presencial na terceira idade. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Ah, sim. Força presencial na terceira idade. Com certeza. Olha, se a pessoa tem essa... eu acho até que a pessoa pode desenvolver essa força presencial, mesmo que ela não tenha assim tão espontânea. Mas se ela está trabalhando o processo evolutivo dela, entende? Ela vai adquirindo essa força presencial. Ela vai mostrando essa força. E eu acho que aqui, no caso, eu quis, pelo menos eu acho que eu quis mostrar que é possível esse desenvolvimento dessa força presencial na terceira idade, desde que a pessoa queira, desde que ela tenha vontade, entende? Desde que ela faça um esforço para isso, desde que tenha persistência. Então você associa a mudança do temperamento também. Mudança de tudo. A sua especialidade, você colocou temperamentologia. A e o tema é neutro. Aí quando eu vi o sinônimo força presencial na terceira idade, eu fiquei pensando. Então tem a ver com as recins. Tem a ver com as recins, está relacionado às recins. Que vai adquirindo, vai aumentando. Se ela vai fazendo as recins, ela vai aumentando essa força presencial, né? Com certeza. Bom, obrigada. A verbetógrafa Fatologia, página 1, quarta linha. Poderia expandir a maturidade para superar separações interconscienciais? Sim. Aqui no caso, eu quis referir as separações. Por exemplo, uma pessoa que perde um ente querido dela e ela tem essa força presencial, ela consegue superar de forma tranquila, porque ela não tem mais medo da morte, ela não tem mais tanto problema sobre a morte. Então ela supera essas separações sem problemas graves, sem estar depressiva. Eu já me deparei com situações assim muito interessantes, que a pessoa superou tranquilamente a separação sem maiores problemas. Mas nesse caso a pessoa precisa realmente estar nesse processo evolutivo, né, de trabalho interior, né, de compreender exatamente. O B. Pois. Queria que você me falasse alguma coisa a respeito penúltima e última linha da fatologia. O esforço maior empregado na maturidade para manter o cérebro ativo com relevante produção intelectual, a seriedade na condições de progresso pessoal. Exato. Olha, aqui eu me considero dentro dessa cobaia desse item aqui, porque é um esforço muito grande que nós, na terceira idade, temos que fazer para ter essa maturidade, para manter o cérebro ativo. Então, quem está na terceira idade, realmente tem que ter muita disciplina, tem que ter muita persistência, né? E para manter esse cérebro ativo e precisa realmente ter produção intelectual. Eu percebi que com a produção intelectual, esse cérebro, ele tem assim, parece que ele rejuvenesce, entende? Você melhora tudo. Eu dou aula, minhas aulas melhoraram, a minha memória melhorou, tudo melhorou por causa desse trabalho intelectual. Eu acho fantástico, entende? Eu percebi isso. Então, para mim, é muito claro isso aí. Tudo bem? Tudo bem, obrigado.
Pois não? Você poderia falar um pouco sobre a autodisposição do idoso na realização de reciclagens e sobre a mudança de valores pessoais ocasionada pela reciclagem existencial? Desculpa. 1, 2, 3, 4, 5. Na patologia? Patologia, linha 7 e 8. Primeira página. Na realização de reciclagem? Mudança de valores? Isso. Certo. Aqui, é aquilo que eu acabei de falar. Olha, se o idoso não fizer, ou qualquer pessoa, né, mas especialmente o idoso, ele tem que estar em constante reciclagem. Por quê? Porque a reciclagem vai fazer com que ele tenha força para mudar os valores dele, entendeu? Sem isso, fica difícil você mudar valores arraigados. Fica difícil você conseguir ter força presencial, você ministrar aulas, você dar cursos, né? Tudo se torna mais difícil. Então, a reciclagem é fundamental. Eu acho que sem ela não dá. Porque você tem que estar revendo os seus valores. E os valores, modificar esses valores depois de tanto tempo, não é fácil mesmo. Para ninguém é fácil. Mas especialmente para aquele que está na terceira idade. Né? Você está ouvindo? Tem aquela questão também do idoso achar que ele já não tem mais condições, estrutura emocional, força para conseguir fazer reciclagens, né? Na realidade, quando ele chega quando ele está nessa condição, ele nem iniciou ainda o processo, né? Porque quando você já começa a iniciar o processo, você já percebe a necessidade da reciclagem e da continuidade dela. Você não tem jeito de parar. Como que você vai parar algo que você tem muitos trafares, né? E você precisa realmente trabalhar esses trafares. Esses trafares são arraigados demais, são problemáticos demais. Eu percebo por mim, é difícil mudar. É complicado mudar, né? Então, viveu tanto tempo com eles, como vai viver sem eles? Sim, exatamente, é isso aí. Legal, parabéns pela exuberância aí. O verbete do DAC poderia expandir argumentário, página 20, o item 8, culturas, e o item 11, duplologia. O item 8, culturas. A cultura liberta. Ocorrem omni-choques culturais. Não é o livro que instrui, é a leitura cultural. Não é o campo que alimenta, é a cultura do campo. Então o povo fica pensando que é o livro que instruiu. Não, é a leitura do leitor, que entendeu o que o livro falou. Agora, é lógico que a base foi o livro. Outra coisa, não é o campo que alimenta, não. É o que você semeou. É a cultura, a sementeira que você fez. Então a gente tem que estar de olho nisso, são os fatos. Agora o 11, duplologia. Os duplistas devem se entrosar em tudo. A mulher costura a camisa com agulha. O homem costura a terra com arado. Cada um faz o que pode. Professor, aproveita que o senhor está falando do DAC, queria que o senhor falasse sobre o item 24, por favor, na página 21. Retrocesso. A consim intermissivista vem para a comunidade conscienciológica cosmoética internacional, ou seja, a CCCI da Cognops, porém, depois de algum tempo ela se despede e vai embora em silêncio. Dizem que o lobo domesticado sonha sempre com a floresta. É aquela síndrome, professor? Vocês são lobos domesticados, eu pergunto. Ainda estão sonhando com a floresta? Tem gente aí que está querendo ir para a Itália, não sei o quê. Tem outro que queria mudar lá para Los Angeles. E por aí vai. Olha, se vê, né? Qual a intenção, qual o destino, qual entende? O objetivo, a condição toda. Dizem que o lobo está sempre sonhando com a floresta. Eu poderia associar também com aquele verbete síndrome da abstinência da vara traseira? Sim, até um certo ponto, né? Aí já aí é a parte patológica mais avançada. Aqui é o mais comum, que é o povo que vem e vai embora.
A média dessa turma é de 12% do povo. Mas nós não podemos falar que os 12% seja tudo isso, porque às vezes tem outras interferências. Processo de família, saúde, alguma coisa de interesse comercial, industrial. Então tem que dar um desconto, né? Tem atenuantes na história, falando a sua linguagem jurídica, tem atenuantes. Obrigada. Agora você está entendendo, né? Você, loba, que ainda está sonhando com a floresta? Não estou sonhando com floresta, então não. Tá. Professor, sim. Aí no dicionário, no DAC, na página 20, eu queria que o senhor falasse um pouco do item 18, intimidade, e do 19, mini-irritações. O senhor pode aprofundar? Intimidade. Temos sempre de levar em consideração o limite da intimidade. O pudor da mulher cai com seu vestido. Não, vamos raciocinar. Essa é terrível. Agora veja, vocês sabem que isso é máxima em diversos países, né? Isso não é coisa só minha, nem nada daqui, não. É muita gente que fala isso. A hora que acabou o vestido, acabou o pudor. Então veja, vestimenta é a essência do pudor, da pudicícia, como se fala. Se acabar a roupa, por exemplo, um campo de nudista, o pudor praticamente vai para o espaço, não existe, foi para o escambau. Entende? Então a gente tem que entender bem como é que é isso aí, o processo da intimidade. Uma outra coisa, a intimidade, antes disso, tem assim uma antessala da intimidade. É a hora que você conversa com uma pessoa que entra em processos íntimos dela. Isso é intimidade. Por exemplo, na área da saúde, você atendendo os outros, no meu caso, por exemplo, numa condição de médico, você entra na intimidade dos outros. Isso é outra coisa. Isso aí é uma pré-intimidade técnica. E aí não tem jeito mesmo. Como é que você vai analisar uma mulher sem examiná-la por dentro? Num processo que é por dentro, um problema ginecológico, por exemplo. Agora, mini-irritações, que você quer saber. 19. Vale estar atento ao fato de que as mini-irritações podem ser os derradeiros trafares no intermissivista, seja homem ou mulher. O terreno mais rico ainda pode estar produzindo algumas ervas daninhas. E outra coisa, as irritações, essa do mar manda para o escambau. Agora veja, a irritação, ela é assim, bem superficial no processo, mas ela é bem o símbolo daquilo que resta, do resquício patológico no temperamento da pessoa. Outro, que é um pouquinho maior, mas que não é tão assim suave, é fumar, por exemplo. Também é isso, entende? Fumar e irritação tem muita relação uma coisa com a outra. A pessoa às vezes fuma para acabar, que ela está irritada. É para acalmar. Tudo é tapeação, né? É um processo aí bioquímico. É uma dependência. A irritação, o que acontece mais nela é falta de educação. Uma pessoa irritada é porque ela não tem educação. Ela não aprimorou a educação. Faltou mesmo educação. O problema todo é esse. A irritação é das maiores faltas de educação que existe. Mas aquilo passa, ninguém vê, não se fala muito. Mas agora para nós, na questão do intermissivista, a irritabilidade não tem motivo, não tem razão. Então se dá um jeito nessa pessoa, tem que dar um jeito nela. Ela não é. Valdo, você podia dar uma geral na 12, na página 12. 20, estupro. Estupro. O estupro evolutivo, além de anticosmoético, é no mínimo inútil. Põe-se a tartaruga no sofá, na sua sala de visita da sua casa. E ela dirige-se logo em seguida para o mar. Quer dizer, então, o que adianta? Vocês estão entendendo por que é que eu demorei mais de 2 décadas para fazer a mini tertúlia? Hoje em dia eu não acho que nós estamos mexendo mais com tartaruga, cágado ou jabuti aqui. Nós já melhoramos. A turma já não está querendo mais ir para o mato, não. Está tudo mais certo. Hoje o mato que a gente tem são os jardins que nós estamos criando aí com muitas flores,
frutos, etc. Se você desse mini há 20 anos, o pessoal tudo ia embora, né? Tudo não, já mandava, aquilo fazia fila para entrar, você está entendendo? Na jungle. Isso aí é que é a jungle. O povo vai para a jungle. Está entendendo? Professor, você pode falar também da 22, proporcionalidade? Proporcionalidade. Jamais esqueça das proporções na vida. Mantenhamos proporções suportáveis. Na casa da formiga, o orvalho é um dilúvio. É tanto que a hora que começa a ter muito orvalho, vocês podem chegar na boca do formigueiro, somem todas as formigas, vão embora. Elas dão um jeito. Então, veja, tudo é um processo de proporção. No entanto, vocês todos estão aí, entram até no chuvisco, estão um pouco ligando, acham até bem. Mas, tadinha da formiga, né? Aquilo é inundação pior do que a de São Paulo. Mas é tsunami. O negócio não é fácil. Tem que dar um jeito. Eu, às vezes, tenho pena de certas bocas de formigueiro. Quando eu vejo que a correnteza está caminhando para ir para lá, eu dou um jeito, coloco uma coisa para tampar. Porque não é fácil. Isso aí é brabo. Ou se não, fazer aquilo que eu estava falando. Aí eu achei aquela lá, junto com um cara, nós vimos uma aranha enorme desse tamanho que estava morta. Eu falei com ela, você quer ajudar a evolução? Pega a aranha e põe na boca do formigueiro. Você vai ajudar. Aquilo é o presente do céu, o maná dos céus que caiu para o formigueiro. E você vai ser considerado um Deus. É o Deus, não, um Deus, alguma coisa. Não, apareceu uma mão, etc., e colocou isso aqui. Entende? Peru de Natal. Para Jacinta, aqui a politicologia da página 2, podia dar uma geral sobre a política do Estatuto do Idoso? Ah, sim. Olha, eu coloquei aqui o Estatuto do Idoso porque eu considero essa política ainda só no papel. Entende? Esse estatuto pode até não ser ruim, pode ser muito bom, é um início muito bom, mas ele ainda é pouco utilizado e pouco conhecido também, né? Não tem, no Brasil pelo menos ainda, é muito incipiente esse tipo de política, né? E eu vejo que ainda carece de um trabalho maior. Eu acho até que os sindicatos, não, mas os próprios idosos, de conhecer melhor esse estatuto e pôr em prática. Né? Porque sem que os idosos conheçam, ele nunca vai... e que reivindiquem também, né? Dentro da concepção desse estatuto, reivindique. Né? Aí, eu acredito que aí sim, pode ser que ele tenha mais relevância. E a mitologia, o mito preconceituoso do idoso ser sempre senil. Isso acontece muito. Mas como acontece, né? Isso as pessoas já chamam os idosos de senhorzinho, coitadinho, o inho. Então, o bracinho. O idoso não precisa disso, ele não tem nada disso. Para que isso, né? Ele pode chegar muito bem aos 100 anos, produzindo tranquilamente, não sendo nenhum desses inhos, né? Então, isso é uma forma muito preconceituosa de ver o idoso, de tratar o idoso como senil. Né? Obrigado. Mas, uma vez eu fui entrar no avião, e aí chegou a moça, eu estava na fila, junto com os outros. Aí chegou o moço e falou assim, meu velhinho, está ali uma fila para os idosos. Aí eu saí de lá mancando.
A hora que ela viu que eu estava mancando, eu voltei para a minha fila de novo, a mesma que eu estava. Só para chatear. Você entrando no avião. Sabe? Tem disso, né? Cada um faz o que pode. Outra coisa, eu estava assim de barba, de chapéu, bem arrumadinho, branquinho. Meu bom velhinho. Gente, eu queria falar para vocês que os pesquisadores desenvolveram a geladeira que só abre a porta se você sorrir. Essa é a última que apareceu. Sorria primeiro. É um grupo de pesquisadores da Universidade de Tóquio. É o Serviço de Reconhecimento de Expressões Faciais para desempenhar funções. Ela é toda furada, então vê a expressão da pessoa. Agora, começaram a tentar enganar o dispositivo com um sorriso amarelo. E não foram felizes. O negócio não funcionou. Agora está falando, faria com que os funcionários sorrissem ao adentrar a sala para ter acesso à reunião. Poderia influenciar no astral das pessoas que estivessem participando de uma reunião, que aumentaria sua profundidade. É o chamado o contador de felicidade. Agora, irá encorajar de maneira natural o ato de sorrir, em meio a tantas frustrações diárias, para ativar o bom humor e a comunicação entre as pessoas. Agora, o que vai fazer também é o seguinte, vai engordar todo mundo, né? E vai ser um tal de chegar na geladeira agora, e vai ser um negócio, né? Com isso. Agora, poderia explicar como surgiu a ideia de escrever o conscienciograma? A ideia é o seguinte, essa é coisa muito antiga, da intermissão. Eu já, na condição de Zéfiro, já estudava o processo, que eu sempre achei que a coisa mais difícil é entender a natureza humana. No cosmos, o mais difícil que tem é a pessoa, a personalidade, o ego. Então, eu falei assim, o jeito é começar a estudar. Agora, fui reunindo material para estudar o processo do conscienciograma durante muito tempo. Havia um processo que eu tinha descoberto, que é o psicógrafo, ou psicograma, que os psicólogos fizeram isso até uma determinada época. Depois, quando chegou numa certa época, eles cortaram aquilo e aquilo entrou apenas na parte histórica. Se vocês pegarem dicionários antigos de psicologia, fala do psicograma, que era o estudo das pessoas. Agora, por que a psicologia deu conta do psicograma? Porque um psicólogo andava com a pessoa durante 2 ou 3 dias e anotava todas as reações que aquele político, por exemplo, ou um executivo da indústria fazia. No fim da história, ele dava um diagnóstico, se a pessoa estava bem naquela função ou não. A maioria dava para trás. Agora, quando os americanos viram isso, eles começaram a dar o contra, deram conta nisso. Aí entrou japonês, judeu, a Igreja Católica, um monte de gente para cortar o processo e tiraram o psicograma. O outro nome também que havia era psicógrafo, que era o mesmo interesse. Agora, eu, em vista disso, comecei a analisar o conscienciograma, mas do ponto de vista lá do Zéfiro, ou seja, de uma maneira multidimensional, de uma maneira da serialidade das vidas humanas. E por isso eu demorei demais. Foi o livro que me deu mais trabalho para ser feito. E ele é dos melhores que tem, o manual. Agora, eu consegui colocar 2.000 questões. Eu trabalhei 22 anos para fazer isso. Agora, lá mesmo eu falo que o ideal seria a gente levar essas questões para 50.000. Mas isso teria que ser feito através do computador. E eu não estava por conta disso. Eu dei a minha parte. Agora, o outro aí pode fazer isso aí com o tempo. Porque toda vez que eu quero voltar a estudar, ter um novo começo, um pouco melhor, me aparece a oportunidade de trabalho de curto período, mas de bom valor, longe de São Paulo, que me atrasa os meus projetos de vida. Poderia comentar? Olha, eu só quero lembrar o seguinte, você precisa de lembrar se você está com assédio. Por quê? Quem enriquece a pessoa de uma hora para outra é assediador. Olha bem isso, pondera sobre esse princípio, que às vezes vai esclarecer a sua condição. Agora, tem que examinar, né? Quais são os fatores pró e contra dessa história. Agora, olha bem a sua determinação. Uma pessoa determinada, ela é javalínica, ela vai em frente. Ela não contorna obstáculos, ela engole o obstáculo. Então a coisa é diferente. Olha bem o que você pode fazer. Determinação. A vontade é o maior poder da pessoa. Pensa nisso.
Resgate. Não, síndrome de canguru, número 26. Síndrome. A síndrome do canguru é doença. A saída de casa faz parte da vida intrafísica. O pincainho não fica sempre no cesto. Quer dizer, o pintinho da galinha, eu queria saber. Cesto, ele sai. Sim. Mas como é que a gente pode ajudar? Permanecer o franguinho no cesto. Ele tem que cuidar da vida dele, do destino dele. Mas como é que a gente ajuda, Valdo, homens que têm essa dificuldade de sair de casa da barra da saia da mãe? Pegar o pai para ver o filho, porque ele geralmente atende mais o filho do que a mãe. Então é por aí que vem. E evitar o tóxico e as más companhias. Ou a mesma coisa, as más companhias e o tóxico. A hora que vem as más companhias, sempre tem tóxico hoje por todo lado. Então tem que abrir o olho nisso. No caso, o pai fazendo uma intervenção pode ajudar. O pai é o maior responsável da história. Agora, é duro. Eu mesmo, ontem, estava analisando um caso aí com uma moça que ela se separou. Não tem o pai lá, não vive lá mais, não tem nada, então. E está com um filho com 13 anos, está dando problema danado. Separação. Faz parte do serviço. Ela é sozinha, verdade. Então, eu preciso ver. Eu mesmo falei com ela, traz ele aí que eu quero conversar com ele. Para ver se ajuda. Okay? Professor, resgate. O escorpião pica quem o ajuda a sair do fogo. Resgate. Tem 23. É preciso toda atenção para resgatar a consciência na baratosfera. O escorpião, ele pica quem o ajuda a sair do fogo. Então, a hora que vocês passarem para a segunda dessoma, for assistir o fogo, vocês já vão blindado por um encapsulamento bem feito, olha bem com amor e carinho, faça concessões. Agora, não fique na baratosfera e nem rebaixe a sarjeta daquele que vocês estão tirando de lá. Porque senão você fica lá junto com ele, em vez de tirar os dois, sair os dois. Então o problema todo do resgate é esse. Muita atenção para resgatar consciência na baratosfera. A gente está falando de vir daquele caso lá da pré-intermissiologia. Esse aqui é o caminho. Certo? Valdo, na página 19, o item 4 da autopesquisologia, eu não entendi a... Autopesquisologia. Isso. Autopesquisa é holoanálise, quer dizer, uma análise integral, geral, total. A autopesquisa deve ser permanente e ininterrupta. A vela dá mais luz quando se espervita. Espervitar é você mexe na vela, que ela aumenta a chama, esclarece tudo. Então, quanto mais você trabalhar com a pesquisa, mais esclarecimento você vai alcançar. Então, o processo é trabalhar o tempo todo. Autopesquisa é holoanálise. O que não ficou claro nisso? Agora ficou. Então tá. Jacinta, aproveitando, na página 2, interaciologia, as duas primeiras interações, a interação macho-fêmea e a interação humano e subhumano. Você poderia falar qual a relação dessas interações com a exuberância? Repete, por favor, eu não entendi. A interação macho-fêmea e a interação humano e subhumano. O que isso tem relação com a exuberância? Tá. Olha, aqui no caso, a relação que eu percebi é no sentido do gênero, né? Tanto masculino quanto feminino. A exuberância ela ocorre tanto para o homem quanto para a mulher. Tanto o homem pode ser exuberante quanto a mulher. Então, nesse sentido aqui, a interação humano-subhumano é a interação maturidade. Agora, o que realmente muda aqui é a maturidade. Né? É a maturidade aqui de cada um que é importante. Para você atingir um processo exuberante, você precisa ter maturidade para isso. Claro que você vai desenvolvendo essa maturidade, né, cada vez mais. Mas alguma maturidade inicial você tem que ter, né? Para iniciar. Então, é mais nesse sentido, do crescendo aqui, né, da interação entre um e outro. E também no sentido da interação macho-fêmea aqui, no sentido do casal, né, do casal aí, no caso, também, né, no sentido de viver a exuberância, ambos,
tá? E essa interação humano e subhumano? Então, humano e subhumano, nesse caso aqui, aí essa interação seria entre você ter parapsiquismo suficiente, né, para fazer essa interação com as consciências, né, através da TENEPS, através do parapsiquismo seu desenvolvido, né, fazer essa interação com as consciências, entender melhor as consciências, o que elas estão querendo, o que elas buscam quando você sente elas nos ambientes. É nesse sentido a interação. E também, exatamente, com os animais, que a Rosa está dizendo aqui, realmente, também, entendeu? Essa ideia que você passou da interação aqui, ó. Eu acho que é a ideia de o idoso não se isolar, né? Exato, também. Não ficar sozinho, né? Não se permitir ficar sozinho e isolado. Acho que tem isso também, né? Tem, exato, tem sim. Bem lembrado, viu? Tem nesse sentido, foi bem lembrado. Pois não? A interação, eu fico pensando também que entre o seu verbete e o que o Valdo trouxe também do DAC, tem a questão de que tem pessoas que são superficiais. Não é? Sim. E aí você fica pensando assim, ao mesmo tempo tem gente bastante egoísta também, a gente também tem. E isso é um resquício forte ainda da subhumanidade. Sim, não é? Com certeza. Então a gente também tem que pensar que nem todo mundo vai ter o mesmo empenho em se qualificar para a evolução. Agora, a gente que está buscando uma qualificação pró-evolutiva, estudar o subhumano, o quanto que ele é egoísta, o quanto que ele também necessita e ele pede todo o tempo, e ao mesmo tempo você cede para ele. Por que você não pode ceder também para aquela outra consciência que também está num nível subdesenvolvido? De maturidade. Sem, no entanto, se acumpliciar, que é o grande quesito, e sem também esperar além daquilo que ele pode te dar. Né? Por mais que você semeie, tem campos que não vão produzir da mesma forma, né? Então, assim, e como é que a gente também desenvolve e mantém a esperança, né? Mantém um sorriso. Porque às vezes a gente passa por situações e que o entristecimento também ele está naquele meio. E você tem que entrar e sair daquela situação e manter o sorriso, senão a geladeira não abre a porta. Não é? Olha, você tem que manter o sorriso se você tiver força presencial aí e você realmente tem uma maturidade. É possível até você manter. Está certo que nós temos altos e baixos, temos crise, né? Você tem que se compreender também que você tem crises, né? Primeiro, você passa por muitas crises, mas eu acho que se você vai vencendo, vai tendo recins, vai trabalhando com você, eu acredito que você passa por esses percalços de forma mais tranquila, entende? Com mais imparcialidade, sabe? Eu acredito nisso, sim. Acho que é possível, sim. Tudo bem, não é todo mundo que vai passar por isso, mas tem as exceções, né? Jacinta? Oi, Marilza aqui no B. Tudo bom? Tudo bem. Prazer. Eu vi aqui em Fatologia, na segunda linha, a anticonflituosidade. Quando nós fomos fundar o grupo da longevidade aqui em Foz, o professor Valdo nos orientou no sentido de observar justamente isso, que é um dos fatores que mais prejudica o idoso, é a questão da conflituosidade interna, né? Nem com o meio ambiente, né? Os rancores, que atrás vezes vem rancores e tal. Então eu queria que você explanasse para a gente, se você teve alguma fase assim, como você fez essa autossuperação, o que você aconselharia para o idoso hoje que está tomando conhecimento
de toda uma nova forma de viver a terceira idade? Olha, eu realmente tive, sim, fases assim. Eu tive fases de rancor, mas eu acredito que eu tive também muito amparo. Eu tive um amparo muito bom desde criança, por causa da minha infância, etc. E pelas vivências que eu tive, hoje eu concluo que eu tive muito amparo. Agora, na maturidade, eu tive fases de ter muito conflito interno e continuo tendo esses conflitos internos. E o que fez com que eu superasse foi eu tenho muita persistência. Por mais dificuldade que eu tenho, eu não desisto. Eu não desisto de nada. Eu sempre quero concluir. O que eu comecei, eu tenho que concluir. Sim. Então, essa disciplina de concluir as coisas, ter uma persistência no que eu faço, me ajudou muito. Agora, o conflito, nossa, nessa idade a gente tem muito mesmo, não tenha dúvida, né? Conflito... Você fala também da predisposição às reciclagens, né? Sim. Aqui. Predisposição. Se você aqui na fatologia. Se você não tem essa predisposição, fica mais difícil, né? Agora, é interessante, a partir do momento que o professor chamou a atenção da gente para esse fator na terceira idade, os rancores, aqueles ruminamentos, né? Exato. E com isso vem as evocações e o idoso tende a criar um processo psicopatológico muito grande. Exato. Esse é acho que a maior perda para a terceira idade, se ela não ficar alerta quanto a isso, né? Com certeza. Né? Então tá bom, muito obrigada, parabéns pelo seu verbete. Obrigada. Jacinta, oi. Como que você analisa as consciências que estão na terceira idade e que entendem essa exuberância no sentido mais deturpado de cirurgia, de não querer aparentar estar mais idoso? Certo. Não, eu acredito aí que a pessoa não atingiu maturidade. Entende? Ela está ainda nos conceitos da sociedade, ela não tem consciência realmente do que ela deve fazer aqui nessa vida. Ela ainda é imatura. Ela é totalmente imatura para estar ainda presa a esses conceitos, entende? E até certo ponto, né, tem um medo da morte, né, que está aqui com certeza. Ela está fobia, presa, né? Exatamente. De querer estar mais intrafisicamente bem, né? Aparentando. E olha, a maioria realmente está ainda nesse estado, né? Tenho amigas assim, que ainda, isso é importante, mas se você falar sobre morte, elas saem correndo, é uma coisa incrível, ninguém quer saber, ninguém quer falar sobre a morte, entende? Ou encarar, né, o processo, ou ver que a vida essa vida aqui não é nada, né? Perante tudo que a gente tem ainda por fazer, que já fez também no passado, né? Essa transitoriedade que nós estamos vivendo aqui é passageira, mas só temos que aproveitar. É uma dádiva você estar vivendo, né? É uma dádiva você ter condição de estar na Conscienciologia. Eu fico pensando, todo dia eu tenho que agradecer ao professor Valdo por essa oportunidade. É uma coisa incrível, mas graças a ele a gente está aqui hoje, né? E tem também o oposto, né? Pensando agora, né? Tem a parte dos que não se cuidam também. Não é aquele exagero todo, mas que chega até a ser autodepreciativo, né? De não se cuidar, não ter um mínimo de cuidado com si próprio. Né? Esse caso aí já é os que estão já no sentido patológico, né? Que não conseguiu superar as crises, não conseguiu se auto-rever, não fez recim de jeito, nunca fez recim, nunca enfrentou seus conflitos verdadeiramente, né? Obrigada. Com licença, por favor, quem é Julaine Rocha, de Porto Alegre? Joselaine Rocha, de Porto Alegre? Obrigada. Jacinta, eu queria até que você falou a questão da importância da questão da Conscienciologia para você.
Então, como que você vê isso, essa abordagem na terceira idade, a pessoa ouvir pela primeira vez a questão da Conscienciologia, se tem alguns temas que você acha que é mais fácil acessar esse público, como é que você vê isso? Olha, a Conscienciologia, para mim, ultimamente, eu tenho, cada dia eu descubro a Conscienciologia, ela é uma descoberta constante, né? E os temas, olha, tem tantos temas, eu poderia dizer para você que é um universo tão amplo, né? Eu, por exemplo, eu gosto da holossomática, eu gosto da parte das vidas, da retrocognição, enfim, eu gosto da Conscienciologia, eu tenho preferência por muitos temas. Agora, eu fico às vezes até perdida da quantidade de temas interessantes que podem ser desenvolvidos, que estão aí, entende? E que a gente... Quer dizer que você pode fazer 200 verbetes. A falta de capacidade. Não, eu confio em você. Você é a Jacinta Santa. Não vem com essa. Jacinta, Marilza novamente. Em antagonismologia, você fala de um antagonismo que é uma coisa que a gente tenta não ter esse antagonismo dentro da CCI, que é o idoso evolutivo e o jovem evolutivo. Então seria assim o reciclante e a Sinvex, mais ou menos isso. É isso que você quer dizer? Nesse sentido. O reciclante, no caso, então, aí... Qual é o antagonismo que você vê aí? Explica pra gente. O antagonismo que eu vejo por exemplo, que às vezes tem reciclantes que avançam muito mais do que um inversor, por exemplo. Como? Entende? O inversor. O inversor. Um reciclante, às vezes, ele avança mais do que o inversor por causa da disciplina e da persistência que ele tem. Então, isso pode acontecer. Quer dizer, não é sempre que isso acontece, mas acontece. Entende? Não, aqui a gente não vivencia isso, não. O inversor, o que está assumido, pelo menos o que está aqui dentro, assumido, ele é bem atuante, né? Olha aí, tudo jovem aqui de manhã. Não, mas eu estou dando um exemplo. Eu acho que o reciclante, até particularmente mesmo, a gente tem mais ranço na vida que vai arrastando a gente. O inversor está assim com tudo aberto, né? Sei. Olha, no caso aí, a gente tem que considerar a sabedoria do reciclante. Se ele por exemplo, uma pessoa madura, né, que tem exuberante, que tem persistência, então isso pode ocorrer. Não é que vai ocorrer sempre, mas pode ocorrer. E tem um outro antagonismo aqui, que é o evolução biológica e evolução consciencial. Evolução biológica e consciencial. Olha, no caso... O antagonismo entre as duas. Explica pra gente, por favor. No caso, pelo menos eu considerei aí, a diferença entre as duas. Ser diferente um do outro. O antagonismo está na diferença. Porque um cuida mais da evolução biológica do corpo, do amadurecimento do corpo, entendeu? E o outro foca não. mais na consciência em a si. consciência. O antagonismo está aí. Uhum. Tá? Então tá bom. Obrigada, viu? Pois não. Você falou aí do voluntariado na autopesquisa, né? Como você vê também a questão do voluntariado e a terceira idade? Como você vê essa interação? A terceira voluntariado, idade. Trabalho voluntário. Olha, eu considero extremamente importante. O
a pessoa da terceira idade, ela tem que ser voluntária, seja em qualquer instituição, mas na Conscienciologia, especialmente, é de uma riqueza que não tem tamanho. Por quê? Porque o idoso, ele vai se inteirar da Conscienciologia, ele vai fazer recins para melhorar intimamente, né, ter autodisposição, ter condições de escrever. Ele vai escrever, ele vai dar aula. Olha, as atividades aí são inúmeras. Ele tem tudo para crescer. Tem muito trabalho, né? Tem muito trabalho. Ele não precisa ficar achando que ele precisa arranjar outro trabalho, porque ali tem muito trabalho. Tem muita coisa que ele pode fazer. É muito rico, é muita coisa, entende? Eu fico apaixonada pela quantidade de coisas que a gente está fazendo e que poderia fazer muito mais, né? E colegas que estão depressivos porque não tem o que fazer. Mas como não tem tanta coisa, né? Na Conscienciologia, nossa, eu fico impressionada. Como você pode crescer, como você pode desenvolver estudando, escrevendo, né? Você conheceu essas ideias em que faixa etária? Na meia idade? Olha, eu conheci na meia idade. Na meia idade. Meia idade. Demorei até porque a estudar mais, a entender melhor, porque eu fazia um doutorado que... o doutorado, aquilo que o professor Valdo acabou de dizer, acrescenta tanto. Eu acho que o que eu tenho aprendido agora vale por 10 doutorados. Pois é, aí aqui é o X. Não vale. Você é mais importante que o Einstein. Eu estou falando isso aí sempre para tu me entender. Jacinta, aqui. Lilma aqui. Tudo bem. Você pode falar um pouco sobre a condição do parapsiquismo precoce, né? Desde a infância. Como é que foi para você isso? Olha, eu tive Olha, eu não posso considerar assim tanto parapsiquismo, mas eu tive realmente algum parapsiquismo que me ajudou durante toda a vida. Eu tive todas as oportunidades de beber, enfim, fazer coisas assim totalmente erradas, né? E eu nunca fiz. Eu dirigi minha vida sempre para dentro de uma linha. E depois eu percebi que eu tinha uma concepção de vida que eu tinha criado, entende? E isso, eu não sabia como que eu tinha conseguido tudo aquilo vindo da condição que eu vim, entendeu? Então, aí eu percebi que tinha alguma coisa aí, né, que me ajudou muito, né? Eu tive muito amparo. Você muito considera amparo. que isso assim, o que é mais importante na questão da maturidade, dessa inteligência? Sim. Mais... muito importante a maturidade aí. Apesar de eu não ter chegado, eu poderia ter chegado muito antes à Conscienciologia, poderia ter ajudado muito mais, mas eu tive alguns problemas aí, né, que não me deixou, algumas questões pessoais, né, íntimas, que me barraram um pouco. Eu já poderia estar desde 94, que eu conhecia a Conscienciologia em 94. É o chamado travão, eu chamo. É o travão do transviamento. Isso. Exatamente, eu tive um travão mesmo. Professor, sempre todo mundo tem. Uma pergunta aqui do DAC. Página 20, número 13. Evoluciologia. Evoluciologia. A evolução consciencial depende dos altos esforços. Isso Ninguém implica... furta a alta evolução. Não se pode voar com as asas dos outros. Pois é, alto esforço implica força de vontade. Então eu gostaria de... E a vontade é a maior força que você tem. Pois é, eu gostaria de saber o que fazer para fortalecer a força de vontade. A melhor coisa é se organizar por escrito e colocar tudo no papel, aonde você andar com aquilo para ver o que você precisa de fazer. Para não sair da pista principal, não ir para o acostamento. Agora, não se perdoar. A hora de você errar, você morde na língua. E assim você vai ver que dói. Não pode repetir isso. Agora, a gente tem que fazer igual essa que eu já sinto que ela é uma santa. Está entendendo? Pela situação dela, que ela está entendendo a conscienciologia nesse nível.
É o nível que eu sinto também. É tanta coisa que tem para fazer. Por isso que eu falo. O povo sempre me falou, né? Que a vida para mim de 24 horas é muito pequena. Devia ser pelo menos 48 horas. Eu também acho. Agora a gente vê. A mesma coisa com a Jacinta. Eu acho que ela é da minha turma. A minha turma é o seguinte. Você, toda semana, ela é feita de 7 segunda-feiras. Quer dizer, 7 dias úteis. E outra coisa, você não conta mais o tempo pelas horas. A pessoa pergunta, quantas horas foram? Eu viro para ele e falo assim, quinta-feira. Então é pela semana. Agora, ó, nós vamos abrir um parênteses aí, a megafonização. Pessoal, boa tarde. Nós pediríamos que todos desligassem seus celulares e na hora da megafonização, por favor, também não teclarem os computadores, ok? Muito obrigada.
Como é que foi aí, Juscelene? Com muita energia no corono Ah, é? e no cardio. E depois... Você está sentindo bem agora? Sim, tá sentindo muito bem. Então tá bom. Sua aura está diferente. A hora que você senta. Daquela hora para aqui, mudou. Você vê aí, 5 minutos, muda tudo. É. E você, como é que foi? Também senti muita energia aqui no Corona Chakra, também no corpo, e uma energia muito tranquila. Está sentindo forte. bem agora? Muito bem. Tá. Então tá bom. E você, como é que foi lá? Você sentiu o plantochakras e a varredura da energia no corpo inteiro. Então você notou o processo do campo, como é que instala, tá, né? Quando a gente faz, fica bem forte, intenso né? mesmo. Intenso. Você entende o assunto, você não pode falar nada. Agora, equilibra tudo aí. Você chega aqui na mesma hora, já está participando aí, ó, deve ter alguma coisa. Seu serviço aí. Muito sério. Gente, vocês estão ótimos. Podia juntar as 3 aí, ó, para dar energia aí para tudo. Fica de olho aí nelas. Tá certo? Obrigado, hein? Valeu.
Então, Luiz, como é que foi? Bom, eu senti alguma repercussão desde que fui convidado a sentar hoje ali na primeira fila, né? Ah, foi assim? É. Já comecei a sentir repercussões, né? E aqui, durante esse trabalho de energização, eu senti o fluxo de energia ao longo do corpo, né? Mexendo com todos os chakras. Depois, o fronto e o corono, e as ideias que eu devo prosseguir e intensificar a minha preparação para a docência e para a TENEPS. Quer dizer que você está a toda. E essas ideias então é por foram isso, fortalecidas. Estão te dando força aí com a situação. E você, como é que foi? Bom, eu tive também uma sinalérgica quando eu estava lá, sentada, tive uns arrepios na cabeça, um negócio diferente, né? Interessante que ontem a gente estava conversando na lanchonete sobre a megaforização, a gente começou a brincar, né, com isso e acabou que a gente... Quer dizer que vocês fizeram evocação, comendo alguma coisa terrível essa, evocação comestível. E senti, assim, muita energização no coronochakra, assim, uma expansão, senti estado vibracional e ativação dos palmochakras. Você tem muita energia, você sabe, né? Uhum. É aberta, isso aí é positivo. Agora, como é que está a nossa Jacinta Santa? Pois é. Jacinta energia, isso. Eu também já tinha sentido, não aqui, eu senti que eu iria vir aqui. Porque eu olhei no verbete quinta-feira. Agora, né? Jacinta, eu sou um cara muito indiscreto, devido ao processo de medicina, trabalhei no interior, essa coisa toda. Então, às vezes, sou muito mal educado. Então, eu posso te perguntar a idade? Pode, eu não Quantos tenho anos problema. você tem? Eu tenho 64 anos, fiz agora, dia 1º. Então quer dizer que você ainda não entrou na terceira. Estou entrando, né, professor? Era isso que eu queria saber. Ela já entrou por cima. Vai entrando por cima. Pois assim aí está explicado. Então. Agora, ela parece ter muito boa disposição, né? Para essa idade. Tem sim. Mas eu senti muito coronochakra, uma luz intensa em cima de mim. Agora, você notou a movimentação do campo, como é que faz? O campo movimentado, e senti essa luz intensa. E o coronochakra pulsava muito. Aí pulsou os palmos, igual eu senti mais ou menos como na TENEPS. Não, a TENEPS anda mais ou menos por aí. Você está entendendo? É por aí sim, que desenvolve o processo. Porque tudo mexe com o processo de parapsiquismo, mexe com o problema da energia. Então, o tempo todo. E outra coisa, a interassistencialidade é baseada na energia antes de tudo, né? Que é o pensene. Às vezes entra primeiro o N do pensene, depois que vem o resto, para fazer esse conhecimento. Cada o rapport, a afinidade, a empatia, a afinidade, a assimilação do processo. Né? Mas olha, vocês estão bons. Se precisar, você já sabe. Já tem a quem recorrer aí. Tá certo? Jacinto, podemos começar aí? Aqui, Patrícia. No ar. Primeiro, parabéns, obrigado pelo verbete. Eu sou da equipe fã-clube do tema também. E eu vejo, assim, do meu ponto de vista, o trabalho voluntariado como uma exuberância da terceira idade. Então, aqui é uma sugestão, que você, no voluntariado, acrescente alguma coisa nesse sentido. Porque, assim, o professor Valdo é o nosso exemplo maior, mas eu também já vi trabalhos voluntariados, pessoas de terceira idade, assim, fantásticos, porque a idade melhor realmente para o trabalho voluntariado em certos aspectos, né? A pessoa está cheia de experiência e uma certa liberdade de tempo para poder exercitar. Certo. Mas eu não entendi, Porque no voluntariado, você só pôs o voluntariado na autopesquisa, não é?
Então, a minha sugestão é que você coloque alguma coisa assim, como o aproveitamento da terceira idade para a exuberância do voluntariado. Alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, só para trazer um exemplo, lá em Paris, em Saint-Germain-des-Prés, que é um bairro chiquíssimo da cidade, as pessoas de terceira idade, assim, fazem reuniões com os estrangeiros, é um trabalho voluntário, onde eles praticam a língua, só pode falar francês lá, a pessoa acabou de chegar, ela se ingressa lá no grupo, é um trabalho voluntário, pode chegar quem for. E eles promovem debates para aperfeiçoar a capacidade de expressar no francês. E esses debates, a pessoa pode trazer o assunto que for que eles ficam fomentando. Então, eles são, assim, têm uma cultura muito boa e tem um abertismo. Então, assim, é um ambiente fantástico que é promovido nesse... Que bom. Então, assim, eu já vi vários exemplos de trabalhos voluntariados na terceira idade, assim, que tem um resultado fantástico. Realmente, o hospital verdade. Mas a sugestão é muito boa, sim, viu? Agradeço. Jacinta, aqui no B, eu não sei se você já respondeu algo relacionado a isso, mas você poderia dar dicas para os jovens de como se preparar para uma terceira idade, no caso aqui, uma terceira idade exuberante? Como os jovens se preparar? Olha, eu acho que o jovem, ele sendo um inversor, ele já, pelo menos, né, o inversor já se prepara nesse caso. Ele tem toda uma preparação. Mas se ele não for inversor, eu acho que a partir do momento que ele ingressa num voluntariado, eu acho que ele tem todas as condições de se preparar, desde que ele ingresse nesse voluntariado. Entende? O difícil é você conseguir que o jovem ingresse no voluntariado. No geral, às vezes, ele ingressa, mas ele é inconstante, imaturo demais e ele sai muito rápido. Então, a grande dificuldade é favorecer, é fazer com que esse jovem ele ingresse nesse processo. Entende? Aí eu acho que no processo ele vai conseguir. Entende? Mas como fazer ele ingressar? Entendeu? Professor Valdo, sim. Aqui no A, na página 21 do dicionário, a última frase, poderia me explicar o que é uma pensata? Como é que é? A última frase? A última frase, pensatologia. Estenda suas vistas no entorno e a natureza dará a você múltiplas outras pensatas, ainda não produtivas, além das enumeradas. Aqui, você quer saber o que é pensata? Isso. Pensata é tudo aquilo que você pensa. E, para acrescentar, aquilo que você registra como pensamento. Então, é frase, uma palavra, um diálogo, uma interrogação. Agora, o melhor da história que eu estava falando aqui, eu estava chateando o Pedro, para saber uma pensata que é terrível. Estásimo. Alguém aí sabe o que é estásimo? Estásimo. Estásimo, com E no início e S no meio. Alguém sabe o que é isso? Pois é, por incrível que pareça, eu li ali os negócios e vi que está sendo aplicado na questão da mesma situação de pensar. Agora, eu sabia o que era, mas peguei o dicionário para ver se há muitos anos que eu não via falar nisso. Isso aí já era da tragédia grega, que eu acho que vem da palavra estase, que é o parado. Está entendendo? Porque era a pessoa que cantava as odes da ode, aquele negócio do canto lá do coro, aquela situação, sem sair do lugar. Então vinha o primeiro tempo, o segundo tempo, e a pessoa ficava no mesmo lugar. Então é o estásimo da pessoa, aquele que trabalhava. Então,
aquilo que ele falava aonde era o estágio. Vocês estão entendendo? Então, veja, o que você pensar é uma referência, um comentário, uma curiosidade, uma concepção, uma ode, entendendo? O ditado, um dito, o axioma, vamos dizer, a máxima, um comentário, tudo é pensata. Pensata é aquilo que você pensa. Agora, o ideal é aquilo que você pensa e que registrou. Para ficar pensado. Então, anexim, tem outro nome, é gnoma, também é pensata, gnoma, que parece gnomo, né? Que é o negócio que aparece. Isso aí é gnoma, também é. Tudo é. Por exemplo, um trocadilho pode ser uma pensata. E por aí vai. Tá ok, professor. Obrigada. Ok? Olha, Obrigada. esse verbete da enciclopédia, como todos os outros, está cheio de pensata. Se você for pensar, tem muita pensata. Agora, tem que arranjar pensata, vamos dizer, sensata. Sensata e analógica, né? Então, por exemplo, um princípio pode ser pensata, uma teoria pode ser pensata, uma tecnologia pode ser pensata, e por aí vai. Eu uso aqui, nas questões do verbete da enciclopédia, uma listagem de pensata. Você entendeu aí? Entendi. Eu vou colocar no dicionário que eu vou fazer de pensatas verponológicas, eu vou pôr umas 200 expressões que equivalem a pensata. Isso não tem lugar nenhum, até agora não achei parte nenhuma. Eu estou colecionando. Ok. Já tem umas 200 quase. Já. Professor, muito obrigada. Professor, na introdução, o senhor colocou, né, que o conscienciólogo pesquisador não deixa de ser um filósofo evolutivo. Poderíamos considerar, então, a conscienciologia como uma holofilosofia evolutiva? É a holofilosofia. Eu já chamo assim. Filosofia evolutiva. Evolutiva cosmoética. É isso que eu chamo. Agora, ó, a coisa mais séria, eu acrescento também prioritária. Cada parte prática da situação. A coisa mais séria da conscienciologia é justamente o pragmatismo, a praxis, a aplicação, a vivência. Então eu sempre ponho prioridade vivencial. Jacinta, sobre a exuberância na terceira idade e as comorbidades. E aí eu fico pensando assim, existem as limitações e existem pessoas que vivem tendo como referência essa limitação sendo, então, a impossibilidade. Certo. E outros vivem, apesar das comorbidades, dando uma banana para elas e seguindo adiante. Certo. Você pode comentar assim, como é que você vê ou encara, porque muitas vezes se fala do mau humor ou da irritação, essas bobagens assim, que algumas pessoas dão muito mais ênfase do que o outro lado, que é a metade do copo cheio, né, vamos dizer assim. Que a vida está boa, as coisas estão muito bem, porque se 50% está bem, então é 50% que você tem para levar adiante, né? E como é que você lida com isso? E como é que você vê outras pessoas no voluntariado lidando com isso? Olha, é complicado, porque na terceira idade, né, comorbidade é doenças, né, é uma variedade de doenças. E é um fato, realmente, na terceira idade tem realmente doenças, chega as doenças. Aqui, ó, eu falo que na terceira idade, com 65 anos, o homem tem 5 achaques. São 5 comorbidades. Agora, na quarta idade, já passa para 7. Então, por exemplo, uma das coisas que a maioria tem, alguma coisa na coluna. Se não tem na coluna, tem alguma articulação. Verdade. A maioria tem. Outra coisa, sentir dor, principalmente nas costas, qualquer coisa. Isso é típico do problema. Não tem então, como. são condições e achaques crônicos que a pessoa tem sempre. Verdade. Então, 65 anos já pegam 5. E aos 80, que é a quarta idade, 7. Isso é a média. Vocês podem um ponto a mais ou um ponto a menos, né?
pode aumentar. Essa experiência é a única que a gente pode dizer para prorrogar mais tempo. E deixar. Para deixar para lá um pouquinho, né? É uma boa. Pois não. A coincidência do verbete ter 6 indicações de animais, e no teu verbete tem 2 indicações, o javalínico e o bovino. Certo. Eu queria que você explicasse, ampliasse a frase enfática. Fala na vontade javalínica. Olha, aqui no caso, essa vontade javalínica é porque na terceira idade, se você não tiver essa vontade javalínica, fica difícil você prosseguir na Conscienciologia. Então, ao fazer essa frase, eu sempre pensei nesse sentido. É muito, muito complexa a situação da pessoa na terceira idade, entende? Para ela vencer todos os problemas que ela tem, que ela traz, que já estão enraizados, cristalizados, né? Então, ela precisa mesmo dessa vontade javalínica. Agora, como que ela vai conseguir? Ela tem que conseguir através da persistência dela, de trabalho, usando as técnicas que são ensinadas na Conscienciologia. Eu acredito que ela vai conseguir ultrapassar os processos dela e ter essa vontade. Porque não é todo mundo que tem essa vontade, né, javalínica. A maioria sucumbe e não tem, né? Até porque o javali é rompedor de mato. Exato. Mato, vai levando tudo adiante. Mas então, Jacinta, nós esperamos mais 200 verbetes da sua parte, com esse bom humor de sempre e essa boa vontade que você apresenta. Isso é o máximo. Pois é. Não, qualquer coisa você tem a turma. E também tem, veio o homem que está cedendo energia o tempo todo. Vale a pena. Luz do Luiz. E a Santa da Jacinta. Jacinto isso. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 106 assinaturas no livro de presença, 34 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Nazaré, acoplamentário, Maximiliano, curso, professor Valdo, Alexandre, SP3, Tony, autenticidade consciencial, e Igor, congresso de autopesquisologia. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Pessoal, então informando que no próximo domingo nós teremos o sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia. Então teremos um sorteio especial para 79 amigos que renovaram a sua assinatura ou fizeram adesão ao programa Amigo da Enciclopédia durante o mês de dezembro. Esses amigos vão concorrer a essa belíssima máquina fotográfica aqui, uma câmera digital da Canon, lançamento semiprofissional. Então, para esses 79 amigos que renovaram a assinatura em dezembro. E também nós vamos sortear para todos os amigos que estiverem com a assinatura em dia, assinatura ativa, sortear uma vaga no balanço existencial e também uma vaga no curso Encontro do Destino, que vai ocorrer durante a semana do Carnaval aqui, patrocinado pela PEX. Então, todos os amigos que estiverem com a assinatura em dia ou que renovarem a assinatura para fazer adesão até sábado, também pode concorrer. Então, ainda há tempo de você fazer a sua inscrição, o seu pagamento da renovação do programa Amigos. Basta ligar na recepção do CAEC ou entrar no site dos Amigos da Enciclopédia, que se faz a renovação rapidamente lá. Obrigado. Boa tarde a todos. O CAEC convida você para participar do curso Acoplamentário, que é um laboratório multidimensional, grupal, preparado para o desenvolvimento parapsíquico e dos atributos conscienciais. Neste mês ocorrerá em 2 edições, a primeira com a temática Escrita Conscienciológica, que vai abrir a semana da Escrita Conscienciológica. Ocorrerá, então, a partir de amanhã, sexta, sábado e domingo. No próximo final de semana, em programação especial, ocorrerá a segunda edição, 18 e 19, sexta e sábado, com a temática Pacificação Íntima, com os epicons Félix Wong, Luiz Gonçalves e Ana Luísa Rezende. Esperamos você. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada.
Então, pessoal, para finalizar a semana da escrita, que começa amanhã, a gente vai ter no dia 20, que é domingo, né, daqui, na verdade, sem ser esse domingo agora o outro, o curso avançado de redação conscienciológica, do professor Valdo. Ele vai ocorrer de 8 horas da manhã, às 10h30, e de 13 horas às 15h30. E o curso é basicamente o seguinte, o professor Valdo vai trazer as técnicas que ele usa para poder analisar suas próprias gestações conscienciais. Então é para a gente aprender como que ele faz para poder fazer as estatísticas e as análises desse material dele. E é uma oportunidade imperdível para a gente, com uma taxa simbólica de apenas R$30. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui para convidá-los para o próximo ECP3 de Foz do Iguaçu. O curso ocorrerá nos dias 19, 20 e 21 de julho desse ano, e os recursos serão integralmente aplicados na materialização do campus de Invexologia. Nós estamos aproximadamente 6 meses do curso e temos mais de 100 inscritos. A técnica de utilizar o ECP3 para dar o start de um campus conscienciocêntrico já foi utilizada aqui no CAEC, na IAC, no próprio IPC e na OIC. E agora o campus da Sinvexis vai utilizar a mesma estratégia. É uma grande oportunidade de deixar a sua assinatura energética na materialização de mais um campus da conscienciologia. Os interessados a fazer a inscrição no ECP3, é só enviar um e-mail para ecp3@asinvexis.org. O curso pode ser pago em cheque ou em cartão. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidar vocês para o curso Autenticidade Consciencial, que é embasado no livro Autenticidade Consciencial. Ele será realizado nos dias 26 e 27 de janeiro aqui no CAEC. E a ideia desse curso é promover um ambiente de transparência, de glasnost, para que os alunos possam interagir de uma forma mais espontânea, assertiva, e trabalhar a questão da desinibição, da exposição de si mesmos frente à multidimensionalidade, frente aos colegas do curso também, e principalmente frente a si próprio, a questão da auto-autenticidade, da autenticidade da pessoa perante ela mesma. É um curso sem pré-requisito, todos vocês estão convidados. Obrigado. Boa tarde a todos. Nosso recado é sobre o 2º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que vai se realizar aqui em Foz do Iguaçu, de 15 a 17 de novembro deste ano. Nosso recado é específico hoje porque há o prazo para submissão de trabalhos com a temática, né, o eixo temático de Max Proex grupal, mas no contexto da autopesquisa, vai se encerrar no dia 15 de janeiro. Então temos ainda alguns dias para aqueles pesquisadores interessados em contribuir com esse evento. Nós estamos recebendo esses artigos pelo e-mail T de tatu, C de casa, .congressos@iipc.org. Então, até dia 15, à meia-noite de dia 15, você pode enviar o seu artigo, que estaremos recebendo para que ele seja avaliado e possivelmente selecionado entre os trabalhos que serão expostos nesse grande evento, encerrando aí o ano de Jubileu de Prata do Instituto, 25 anos de existência. Muito obrigado. O verbete da manhã é Cosmonauta, especialidade intrafisicologia. Autor, professor Emanuel Maia. Obrigada e boa tarde a todos.